Bora, pessoal, para mais um episódio do nosso PSC Cast. E que episódio, que alegria! Hoje a gente vai continuar falando da reforma do nosso manicômio tributário com o nosso querido professor Fábio. Que prazer recebê-lo aqui mais uma vez para esse bate-papo. Prazer é meu para participar, né, rever os amigos aqui e tratar de um assunto tão atual e importante, né? Então vamos lá. Bom, nós tivemos aqui alguns episódios, né, falando aí da obra que está acontecendo no nosso manicômio favorito. E aí, seguindo nesse tema, conta pra gente, né, como que ficam as empresas do Simples Nacional na reforma tributária? Teremos grandes mudanças? O que vai acontecer? O Simples, por fora, ele fica do mesmo jeito que ele estava. Então, por exemplo, uma empresa que estava pagando 10%, ou era do anexo 1 do comércio, ou 2 da indústria, ou 3 do serviço, ou 4 ou 5, ele continua pagando esses 10% do mesmo jeito. Não muda nada, assim, aparentemente não. Mas tem uma mudança, porque dentro da tabela do Simples, existem ali a alíquota unificada. Essa alíquota unificada tem o INSS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social, o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS, das tabelas, né? Dependendo do ramo de atividade. Esses tributos que serão substituídos, tributos sobre o consumo, que é o PIS, COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS, vão dar lugar ao IBS e o CBS. Então, e essa mudança vai ser gradual no período de transição, de 2027 até 2032, com a eficácia, né, a vigência plena a partir de 2033. Então as empresas do Simples Nacional, elas também vão passar por essa transição, vão seguir esse período de transição que as demais empresas vão passar? Vão. Vai dar muito trabalho para os contadores. Porque a partir de 2028, 10% do novo imposto e 90% do velho. 2029, 20 e 80. 2030, 30 e 70. 2031, 60 e 40. Depois a eficácia plena em 2033. E o Simples também. Só que a alíquota que o Simples vai pagar é a mesma. Ele não vai sentir assim no pagamento, não. Tem alguma mudança? Tem. Vão ser trocados os tributos, né? Então vai dar um pouco de trabalho na apuração. O MEI também, ele vai ser impactado. Muito pouco, né? Porque o MEI hoje tem 79, 80 e 81 reais. 5% do salário mínimo vai para o INSS. Mais 1% de ICMS, mais 5% de ISS, que forma aquele valor do MEI. Esse ISS e o ICMS também vai ser substituído pelo IBS e o CBS. Até vai diminuir um pouco. Quer dizer, vai diminuir proporcionalmente, porque hoje o limite do MEI é 81 mil, pode ser que ele aumente, aí esses valores vão aumentar. Mas percentualmente vai ser menor. Se permanecer o mesmo valor até 2033, hoje paga-se R$1 de ICMS e R$5 de ISS. Vai ser 1 de IBS, 1 de CBS e 2 de IBS só. Quer dizer, proporcionalmente vai diminuir. Agora, os 5% da Previdência continua. E no Simples, as alíquotinhas que compõem a alíquota do Simples, o INSS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social não muda. Porque a reforma foi dos tributos sobre o consumo e não dos tributos sobre a renda ou sobre a folha de salários. E essas mudanças, elas vão trazer mais competitividade para as empresas do Simples ou não? Não necessariamente. Vai ter uma mudança muito grande nesses termos de competitividade que você disse. O que vai acontecer vai ser o seguinte, vou dar um exemplo apenas ilustrativo. Os percentuais eu vou apenas como exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa do Simples hoje, comercial.
você está pagando 10%. Um exemplo apenas. Varia de 4% até 13% por aí. Mas vamos pegar uma média de 10% para a gente. Porque o exemplo não vai mudar, vai ser igual para todos. Então você está faturando 100 mil por mês, 1.200.000 por ano, e está pagando 100 mil, está faturando 100 mil por mês. 10% você está pagando os 10 mil. Você vai continuar pagando esses 10%, não vai mudar nada. Só que as alíquotas que compõem a alíquota unificada do Simples é composto de INSS, imposto de renda, contribuição social. Esses 3 não mudam. É mais ou menos 50% dos 10. Dá 51, 49, mas vamos trabalhar com 50, que é um número bom para dar exemplo. Os outros 5 é PIS, COFINS, ICMS ou ISS se for serviço. Então a metade permanece. Tributos sobre a folha e sobre a renda continuam. Os tributos sobre o consumo vão mudar. Então esses 5% que corresponde ao ICMS, o IPI, o ISS e o PIS e COFINS vai migrar para os novos tributos que é o IBS e o CBS. Assim vai dizer, não mudou nada, mudou muito. Eu vou explicar por quê. A empresa pode fazer a opção de continuar como ela está. Eu estou do jeito que eu estou, tá bom, não tem problema. Ou então ele vai fazer uma conta. Falou, peraí, na lei complementar 214 tem uma opção por o simples híbrido. Híbrido é o apelido que os técnicos, né, os tributaristas deram. O híbrido é o seguinte, esses tributos sobre o consumo que serão substituídos com a reforma, no lugar deles entrarão o IBS e o CBS. Hoje, por exemplo, uma loja de autopeça, de ferramenta, que vende para pessoa jurídica, ele gera crédito de 9,25% de PIS e COFINS e uma alíquotinha do ICMS lá, em torno de 2%, 3%. Então vamos colocar uma média que ele gera crédito de 12%. Com a nova lei, ele não vai gerar mais esses créditos, porque esses tributos vão sumir. Ele vai poder gerar total. Vamos imaginar que o IBS, CBS seja 28%, vamos supor. O governo está falando em 28%, vamos supor. Pode ser 29%, pode ser 27%, eu não sei, 28%. Ele vai poder gerar esse crédito de 28%. Mas então eu vou comprar numa empresa do Simples. Eu vou pagar mil reais. Eu vou ter crédito dos 280, mas se esse Simples não optar pelo híbrido, eu não vou ter crédito nenhum. Só daqueles 5% que ele pagou, nenhum não, isso aqui é 5%. Isso vai pesar muito. Então o que o empresa do Simples pode fazer? Eu vou optar pelo híbrido. Continuo lá na tabelinha do Simples, do INSS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social, e eu vou apurar normal débito e crédito no regime normal. Então eu vou ter crédito de tudo, que o crédito igual vai ser amplo, e vou repassar os 28%. É claro que um adquirente vai preferir comprar dessa empresa. Agora, aquela empresa que vende no balcão para consumidor final, não vai, não precisa, ele pode continuar no sistema. Então vai ter que fazer um planejamento tributário muito bom. Mas se feito, bem feito, pode ser sim, então um critério para competitividade, com certeza, né? A gente tem dado para os nossos clientes muitas instruções nesse planejamento tributário. Muitas empresas me perguntam, professor, mas e se eu montar 2 empresas? Uma no varejo, para o consumidor, e uma business to business, quando eu vender para outra empresa. Para ele poder usar o híbrido uma possibilidade. Mas, quer dizer, tem que requer planejamento. Em 2026, nós vamos ter tempo para isso. Porque 26 vai ser 1% só e tal. Ele vai estar sentindo, né, a sistemática. A partir de 27 que a gente vai ter que entrar já, 1º de janeiro, já com essa nova estratégia de planejamento tributário. Para melhorar a competitividade, né? Claro. E, professor, tem outras mudanças que sejam relevantes, impactantes para as empresas do Simples com a reforma? Tem algumas, né? Uma delas é o conceito de receita bruta. Então hoje, por exemplo, você vende um bem do imobilizado, você apura o ganho de capital no Simples, mas não entra para efeito de limite do Simples, né? Hoje, por exemplo, receita financeira não entra no limite. A partir da nova lei,
o limite dos 4.800.000 aí, essas receitas já vão estar englobadas. Vão entrar. Uma outra coisa também muito importante que muda é que tem a pessoa que fragmenta a empresa, divide a empresa, né? Hoje tem aquele, eu não posso ter mais de 10% de outra pessoa jurídica que não é do Simples. Esse 10% acaba. Então, se der mais de 4.800.000, automaticamente ele está desenquadrado. Isso aí é exatamente para evitar que os empresários, né, dividam a empresa para ficar várias empresas no regime do Simples Nacional. E só para ficar claro e a gente encerrar nesse tema aí do Simples Nacional, conta assim um pouquinho melhor para a gente. O que é o Simples Nacional híbrido, né? O que é e como que ele vai funcionar essa opção? É o seguinte, aqueles tributos que não são sobre o que... Não é reforma tributária, é reforma tributária do consumo só. Imposto de renda, contribuição social, previdência social, continuou do mesmo jeito que era. Dentro da tabela do Simples, você tem esses tributos todos na alíquota unificada. A parte do ICMS, do IPI, do ISS e do PIS/COFINS vão ser substituídas pelo IBS e ICBS. Então, se você quiser continuar do jeito que você estava, você fica. Só que quando eu vendo para a empresa, eu só vou poder passar o IBS e ICBS que eu paguei na alíquotinha do Simples. Agora, se eu optar pelo híbrido, eu fico no Simples, a alíquota unificada fica só para o INSS, para o Imposto de Renda e Contribuição, e o IBS e CBS eu passo a ser contribuinte normal, tendo o direito de igual qualquer empresa, do lucro real, do lucro presumido. Mas eu vou pagar, mas não sei, tem que fazer a conta. Vamos pensar, um escritório de consultoria, que crédito que ele tem? Nenhum. Ele vai ter uma energia elétrica, materialzinho de limpeza e tal. Agora, uma empresa de comércio, 70% dos gastos dela é com aquisição de fornecedores. Vai poder aproveitar e ele vai repassar integral os 28%. Então vamos supor que ele vai pagar 10%, que ele vai apurar a diferença da margem dele, né? Ele agrega de valor ali, e ele vai repassar os 28%. Então tem que fazer conta. Tem que ir na empresa, né? Levantar, quem vai gerar crédito aqui? Vamos fazer uma estimativa, né? Fazer umas premissas para o ano de 2027. O que nós vamos gerar de débito? Olha, é vantagem ou não é vantagem. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo. O híbrido é bom. Não, é bom para quê? Igual remédio, né? O remédio para um é veneno para o outro. Né? Exatamente. Então, cada caso vai ser um tipo, precisa ser analisado com muita calma. Isso mesmo. Mas foi muito bom essa conversa, e aí os nossos ouvintes, né, a nossa audiência que são contribuintes do Simples Nacional, tenho certeza que ficaram alguns pontos aí de atenção que vale a pena refletir, né? Eu tenho tido muita reunião com os outros contadores, com entidades representantes de classe, sindicatos, associação de contadores, 80% ou 90% não estão preocupados com isso, e deveriam estar. Eu sempre alerto, então esse podcast aqui é uma oportunidade, né, que a gente tem para alertar. Os advogados provavelmente depois vão ter problema com isso, mas os contadores são aqueles que aplicam no dia a dia. Exato. Então eles têm que estar muito atentos para atender bem os seus clientes. E apenas um alerta, esse período aí, de 27 até 32, vai ser um período de muito trabalho. E os contadores têm reclamado, falta de mão de obra qualificada, é uma realidade. É um desafio a mais, né? Nossa vida, nós temos que matar um leão por dia, né? Exatamente. E isso não muda, né? É uma coisa que a gente já convive há muito tempo com isso. Professor, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre que quiser. As nossas portas estão abertas. Sim, eu também me coloco à disposição para esses bate-papos, que para mim é muito bom, né? Porque eu já estou meio velhinho, então esses bate-papos é bom que reaviva os neurônios, né? Então pode já contar com a gente. É como se fosse uma academia de neurônios, né? Você fica ali sempre ativo. Então fica tranquilo que eu vou te chamar para malhar muitas vezes com a gente aqui, viu? Muito obrigada, professor. À disposição. Até semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal.